Como aprender a pensar positivo? Filosofia estoica. A chama oculta no pensamento. Há um peso silencioso que se instala na mente quando nuvens de pessimismo se acumulam acima dos pequenos triunfos do dia a dia, abafando o calor que nasce em cada mesmo que sutil. Você sente um arrepio no corpo ao perceber que, por trás de um sorriso, pulsa a crença que nada bate, que a vitória escapa por entre os dedos antes mesmo de ser celebrada. Essa angústia drena o brilho interno, como se o sol estivesse sempre velado por uma neblina teimosa que nunca se dissipa por completo. Sêneca nos lembraria que a mente é um selvagem capaz de conter o sol mesmo quando as nuvens se acumulam. A luz do pensamento positivo permanece ali, aguardando ser notada. Cada raio de otimismo resiste atrás das camadas sombrias, pronto para aquecer o solo da sua motivação. Porém, é preciso aprender a olhar para além da névoa, repetindo a busca até que o olhar se acostume à claridade escondida. Epicteto, com sua voz serena, nos alerta. Não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos dele. É nessa escolha de lente que reside o poder de ampliar nossos recursos internos, de transformar cada obstáculo num degrau em direção à resiliência. Ao reconhecer que a batalha real ocorre no campo das ideias, você percebe que pensar positivo não é ignorar a dor, mas redirecionar o foco para aquilo que fortalece seu coração. E agora, ao sentir o sopro desta pergunta reverberar em seu peito, se seus pensamentos são o seu primeiro campo de batalha, você tem treinado para vencer ou para ceder ao medo? Convida-se a erguer a bandeira quente da esperança, despertando para a possibilidade de cultivar dentro de si a chama que dissipa as nuvens e revela o sol que sempre esteve lá. 1. A ferida do copo vazio. Há um peso suave, mas constante, em quem enxerga o mundo pelo lado meio vazio de cada conquista, como se a energia necessária para celebrar fosse drenada antes mesmo de o brinde soar. Você sente um arranhão interno quando nota que, por mais que uma vitória chegue, ela é imediatamente corroída pela voz sussurrante que lembra o que faltou, que não saiu perfeito, que não aconteceu de forma completa. Esse padrão silencioso corrói a motivação diária, deixando o coração pesado, a respiração lenta e a vontade de tentar novamente silenciada por um aperto doloroso. Embaixo dessa carapaça de pessimismo mora um desejo subterrâneo de perfeição, um anseio impiedoso que rejeita tudo que não seja inteiro. Se não for tudo, parece nada. E essa crença se oculta como um fantasma que ronda cada pensamento, colocando uma lente escura sobre os pequenos acertos e amplificando cada deslize. Você se pega repetindo essa frase interna, repetindo essa voz crítica, até acreditar que a vida só vale quando se atinge uma meta inalcançável. E, nesse eco infinito do "se não for tudo", a ferida se aprofunda, pois o copo passou a ser medido pela quantidade de falta, não pela beleza do preenchimento. Porém, o estoicismo nos convida a equilibrar o olhar, a reconhecer que a virtude não exige negação do negativo, mas sim a capacidade de enxergar o positivo lado a lado com a dor. Ao despertar, reserve um instante para observar um único detalhe que deu certo no dia anterior, um gesto de gentileza que você recebeu, uma palavra sincera que tocou seu coração, um pequeno progresso que passou despercebido no turbilhão de exigências. Esse ato de autoavaliação matinal acende um foco diferente, desloca a atenção do abismo do vazio para a luz tênue do possível, mostrando que, mesmo em meio à nuvem de críticas, existe sempre um raio de sol pronto para iluminar seu caminho. 2. O mito do otimismo ingênuo. Há quem acredite que pensar positivo significa varrer emoções reais para debaixo do tapete, como se a esperança florescesse apenas num terreno asséptico livre de qualquer sombra. Mas, ao negar a dor, criamos uma fratura invisível que se abre sempre que a tempestade passa. Você sente um nó na garganta ao ignorar o peso do que sente, substituindo a verdade do desconforto por uma máscara de alegria forçada que racha a pele do seu equilíbrio emocional. E no esforço de manter o sorriso, a frustração se acumula em silêncio, duplicando o vazio que se queria evitar. Sêneca nos lembraria que a coragem não é anestesiar a dor, mas compreendê-la. Ao reconhecer o sentimento, você reduz seu impacto e abre espaço para a transformação. Quando aceitamos o desconforto como visitante passageiro, em vez de refém permanente, nossa mente encontra a serenidade necessária para acolher o positivo sem sufocar o negativo. A virtude estoica, portanto, não chama para enterrar o pesar, mas para equacionar o olhar, permitindo que a luz e a sombra coexistam num mesmo quadro, revelando nuances de sabedoria que nascem do contraste. O gatilho da autossabotagem se ativa quando confundimos positivar com ignorar risco e depois
nos culpamos pelo desfecho desfavorável. Você tenta suprir a insegurança com afirmações vazias e quando a realidade mostra seus dentes, o ressentimento cresce. Eu devia ter previsto o pior. Nesse ciclo, culpar-se pela ingenuidade amplia a ferida inicial, reforçando a crença de que o erro foi gravíssimo. Mas o verdadeiro caminho é reconhecer que esperança e cuidado andam junto, que o olhar realista ampara a confiança e evita tropeços disfarçados de otimismo. Na calada da noite, surge o exercício gentil do Diário das Três Luzes. Antes de dormir, anote 3 pequenos acasos que iluminaram seu dia. Um olhar amigo, um gesto de apoio, uma surpresa simples que trouxe calor ao coração. Esse ritual noturno age como contrapeso às nuvens pessimistas, adubando a memória com sementes de gratidão e equilíbrio. Ao escrever essas luzes, você reforça o músculo interno que vê o bom mesmo em meio ao caos, aprendendo a cultivar um campo mental onde otimismo e realidade se entrelaçam, criando raízes de resiliência que florescem com mais força a cada desafio. 3. O erro invisível de buscar felicidade transitória. Existe um alívio fugaz no instante em que você se entrega a distrações externas, rolando o feed, assistindo a episódios, acumulando aquisições, mas, logo depois, surge um vazio que parece ecoar mais alto do que qualquer som de prazer momentâneo. Você sente uma pontada de frustração quando percebe que, por mais intensa que seja a satisfação imediata, ela não preenche a lacuna interna e o desejo por mais surge quase em seguida, como um fogo que insiste em queimar sem consumar sua lenha. É como tentar apagar um incêndio com respingos de água salgada. O fogo acalma por um momento, mas logo retoma sua fúria, exigindo doses maiores e mais frequentes de alívio. Esse ciclo corrói a motivação e adia a construção de uma resiliência real, pois cada fuga reforça a crença de que apenas o externo pode trazer conforto. Você se vê preso a esse mecanismo silencioso, repetindo gestos inconscientes que drenam sua energia em vez de cultivá-la. O estoicismo nos ensina a concentrar o olhar no que está ao alcance, nas atitudes diárias que, somadas, erguem a fortaleza interior. Antes de buscar conforto imediato, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que eu realmente preciso agora? Esse minuto de reflexão descola seu foco da gratificação instantânea e redireciona sua atenção para ações que plantam sementes de força duradoura. Assim, em vez de consumir água salgada que se dispersa, você aprende a regar a fonte interna que sustenta o bem-estar verdadeiro e permanente. 4. A prática de inverter o espelho. Há um convite suave para tratar cada pensamento negativo como visitante indesejado, acolhê-lo por um instante e, em seguida, não oferecer morada permanente. Ao perceber o surgimento de uma ideia sombria, o medo, a dúvida, o eu não consigo, nomeie-o em voz silenciosa. Lá está o medo. Esse gesto de rotular o pensamento cria distância, rompendo a identificação automática que o fortalece e abre caminho para um contra-argumento realista que dissolva seu poder. O passo a passo é simples, mas requer atenção. Primeiro, observe o pensamento surgir, sentindo o nó no peito ou o arrepio. Depois, rotule-o. Lá está a crise, lá está a insegurança. Em seguida, escolha uma frase que reflita a verdade dos seus recursos internos. Eu já superei desafios antes, tenho força para aprender com isso. E repita-a até que o peso do negativo se dissipe. Cada ciclo de identificação e substituição fortalece o córtex pré-frontal, responsável por filtrar impulsos e criar clareza emocional. Um jornalista revelou que, ao sentir ansiedade antes de uma matéria ao vivo, anotava o pensamento na folha de papel e o transformava em ação concreta. Vou me preparar mais 5 minutos. Isso me ajuda a ganhar confiança. Repetir essa inversão de espelho pelo menos 5 vezes ao longo do dia torna o método automático, como um treino que condiciona a mente a responder com presença e realismo, em vez de ceder ao reflexo do medo. 5. Metáfora do jardim secreto. Há um recanto íntimo em sua mente, semelhante a um jardim oculto, onde ervas daninhas de pensamentos tóxicos disputam espaço com flores de esperança e insight. Você caminha por entre canteiros imaginários, sentindo o aroma amargo da dúvida que brota em cada canto escuro, mas também captando o perfume suave das ideias luminosas que insistem em abrir mesmo sob sol. Esse contraste expõe a força da atenção.
Onde sua mente pousa, brota vida ou resquício de dor. Lembrando que o poder de cultivar ou permitir invasões está sempre em suas mãos. Enquanto você observa o terreno interno, percebe que o simples ato de voltar o olhar para a semente que floresce faz com que ela cresça mais forte, enquanto ignorar a erva daninha de um medo ou crítica faz com que ela se enraize em silêncio. A neurociência ensina que a repetição de focar em estímulos positivos reforça conexões neurais, alimentando as flores de otimismo e resiliência. Cada paisagem mental é moldada pelo cuidado diário, pelo carinho com que você rega as próprias convicções, permitindo que a luz do pensamento positivo rompa o véu das nuvens emocionais. E agora ecoa a pergunta que reverbera no solo desse jardim secreto. Que semente você regou hoje? A dúvida que seca suas raízes ou a confiança que faz florescer seu propósito? Ao escolher conscientemente onde depositar sua atenção, você decide quais espécies crescem em seu interior, transformando o espaço íntimo num oásis de clareza e força. Nesse convite silencioso, encontra-se o compromisso de cultivar o positivo em meio às adversidades, garantindo que a cada amanhecer, novas flores de serenidade e coragem possam desabrochar. Cultivando o solo interior, Sêneca nos ensina que cultivar a mente é como preparar o solo. A semente do positivo só cresce onde o terreno está pronto. E essa lição ecoa no silêncio que preenche sua consciência. Ao dedicar atenção diária às pequenas vitórias, ao registro das luzes e ao exercício de inverter o espelho, você abre caminho para que o pensamento positivo se enraize de forma genuína, não por fuga, mas por acolhimento do que é real e transformável. Marco Aurélio lembraria que cada dia é um novo campo de batalha interno. Escolher o pensamento é erguer a própria trincheira com dignidade. Ao reconhecer que não somos reféns das nuvens pessimistas, mas jardineiros do próprio espírito, descobrimos que a força verdadeira brota do cuidado paciente com as próprias raízes emocionais. E assim, a vitória silenciosa se revela. Ao reaprender a pensar positivo, você não ignora a dor, mas planta em meio a ela os brotos da força real. Se sua mente fosse um jardim, qual flor você escolheria regar amanhã?